Natália, cansada, mas feliz, recostou-se na janela da cozinha, observando os últimos raios do sol poente tingirem de vermelho as copas das bétulas atrás da casa. Estava no meio do outono, ainda não fazia muito frio, mas o calor já tinha ido embora. Seu estômago roncava de fome, mas ela não se permitia beliscar nem um pedaço do banquete que havia preparado. Afinal, ela havia tirado um dia de folga da clínica, lembrando ao chefe sobre algumas folgas acumuladas. No fim das contas, ser enfermeira no setor terapêutico também tinha suas vantagens. Hoje era um dia especial. Finalmente, seu amado marido estava voltando de uma das suas intermináveis viagens de trabalho. Quando será que ele vai chegar? Sussurrou ela, fitando a estrada escura à sua frente. À mesa, coberta por uma toalha branca impecável, estava sentada Marta, sua sogra. Elegante até mesmo no roupão caseiro com estampa floral, ela parecia a personificação da sabedoria e da serenidade. Ao lado dela, em uma cadeira alta, estava Felipe, um garoto de 8 anos, aluno de Marta, que trabalhava como professora na escola. Sem tirar os olhos dos desenhos da toalha de mesa, Marta falou: "Viagem é assim mesmo. Pode haver algum engarrafamento. César é um homem responsável, não se atrasaria sem motivo. Negócios são complicados", suspirou Natália, triste. "Sim, eu sei, Marta. Só que estou com tanta saudade. Quero tanto abraçá-lo, contar todas as novidades. Até o sócio dele, o Saulo, ligou, mas ele também não sabe de nada. Tudo a seu tempo, querida", sorriu Marta, em um tom encorajador. "Por enquanto, é melhor se acalmar. Afinal, preparamos tudo isso, sabe, não foi para a comida ficar intocada depois." Natália olhou para a mesa. Estava repleta de pratos deliciosos. O aroma das batatas fritas com cogumelos, que César adorava, misturava-se com o cheiro de uma torta de maçã recém-assada, feita com uma receita que Marta havia aprendido recentemente. Era uma receita de família, assim como a tradicional receita de salmão com molho de maracujá. "Está tudo tão delicioso", murmurou Natália, desviando o olhar. "Muito obrigada por me ajudar. Sozinha, eu não teria conseguido." "Ora, Natália", disse a sogra, abanando a mão. "Para quem mais eu me esforçaria, se não para a família? Além do mais, César é um trabalhador incansável. Precisamos recebê-lo como ele merece." Felipe, que até então estava concentrado examinando o padrão da toalha, de repente levantou a cabeça e perguntou: "Tia, o tio César vai me trazer um carrinho?" "Ele prometeu." Natália sorriu com ternura. "Claro, Felipe, ele vai trazer. O César sempre cumpre suas promessas." Marta passou a mão carinhosamente pelo cabelo do menino e sorriu. "O César é muito bondoso e generoso. Ele com certeza não vai se esquecer de você." Felipe sorriu satisfeito e voltou sua atenção para a mesa posta. A comida não era apenas para celebrar a chegada de César, mas também para tornar a espera mais agradável. O menino, acostumado a uma vida mais modesta, nem sempre tinha a oportunidade de desfrutar de refeições tão fartas. Sua avó, já idosa e debilitada, fazia o que podia, mas muitas vezes não conseguia oferecer a ele uma alimentação completa. E como qualquer criança, Felipe adorava algo saboroso. Marta tinha um carinho especial pelo garoto. Havia algo nele, uma força interior, uma inteligência que merecia ser cultivada. Ele era um menino especial. No entanto, não deixava de ser doloroso pensar em como o destino havia sido cruel com ele. De repente, Marta quebrou o silêncio. "Natália, posso te perguntar algo?" "Claro, Marta, pergunte." Natália hesitou por um instante, como se não tivesse certeza se devia fazer aquela pergunta. "A senhora conheceu o pai do Felipe, o Vinícius?" O rosto da sogra escureceu por um breve momento. "Sim, conheci. Vinícius foi meu aluno. Muito talentoso, uma mente brilhante, um coração bondoso. Ele foi embora para trabalhar e nunca mais voltou. Não acredito que tenha simplesmente abandonado Felipe. Ele o amava demais. Mas a mãe do menino faleceu um mês após o parto, por complicações." Natália suspirou. Sentia a pena do garoto. Cresceu sem pais, sendo criado por uma avó doente, e só não se sentia completamente sozinho graças a Marta. Nesse momento, o som de um carro se aproximando rompeu o silêncio.
Natália saltou da cadeira, correu até a janela e exclamou, radiante. César chegou. Um sorriso iluminou o rosto de Natália. Ela correu até a porta, esquecendo-se de tudo ao seu redor. César entrou em casa, exausto e com uma expressão preocupada. Havia um sorriso forçado em seu rosto. Olá, minhas queridas, disse ele em voz alta, abraçando Natália. Ela se agarrou a ele com força, inalando o cheiro familiar do seu perfume. Também sentimos sua falta. Como foi a viagem? Ele suspirou pesadamente e esfregou a ponta do nariz. Muito trabalho, mal dormi. Mas o mais importante é que estou em casa. Liguei para Saulo, já está tudo certo. Após uma breve pausa, César tirou um pequeno embrulho da bolsa e sorriu. Natália, disse ele, estendendo o pacote, trouxe algo para você. Ela olhou para o embrulho e sentiu o coração bater mais rápido. Sempre adorou presentes, especialmente aqueles que César escolhia para ela, sempre com carinho e atenção. Ao desembrulhá-lo, viu uma pintura retratando uma paisagem de inverno, uma floresta coberta de neve, uma pequena vila ao longe e a silhueta solitária de uma pessoa caminhando por um caminho branco e deserto. A pintura era feita em um estilo ingênuo, mas havia algo nela que tocava profundamente, uma tristeza silenciosa, uma melancolia que apertava o peito. Comprei de um artista de rua, lá no metrô, explicou César, observando a reação da esposa. É uma obra original dele. Achei que você fosse gostar. Natália pegou o quadro nas mãos e o analisou atentamente. A paisagem era sombria, mas carregava profundidade e expressão. Obrigada, César, disse ela, tentando esconder sua emoção. No fundo, Natália sentiu uma leve decepção. Esperava algo mais romântico, mais pessoal. É muito bonito, disse ela. Nesse momento, César olhou ao redor da cozinha, notou Marta e Felipe e acenou para eles com simpatia. Mamãe, Felipe. Olá. Que bom ver vocês. Ele bagunçou carinhosamente o cabelo do menino e perguntou. E então, Felipe, sentiu saudade do tio César? Sim, exclamou o garoto, animado. E você trouxe o carrinho? Claro que trouxe. César tirou uma pequena caixa da bolsa e entregou ao garoto. Aqui, espero que goste. Felipe rasgou o embrulho com entusiasmo e tirou de dentro um carrinho vermelho brilhante. Imediatamente, começou a passá-lo pela mesa, imitando o som de uma sirene. Obrigado, tio César, gritou, empolgado, sem desviar os olhos do brinquedo novo. Então César, venha, sente-se à mesa, convidou Marta. Preparamos tudo e estávamos esperando só você. César sentou-se aliviado e começou a comer com apetite. Natália o observava com carinho, tentando antecipar seus desejos. Marta, discretamente, servia mais comida para ele. E então, como foi a viagem? Perguntou ela. César suspirou, exausto. O que há para contar? Trabalho, trabalho e mais trabalho. Passei os dias inteiros no escritório, analisando documentos e participando de reuniões. Natália sabia que o marido não gostava de falar sobre o trabalho e compreendia que ele precisava de um tempo para se recuperar depois de uma viagem tão cansativa. Posso ver o quadro? Natália, com prazer, entregou o presente do marido à sogra. Marta observou a pintura por um longo tempo, em silêncio, apertando os olhos levemente. Como uma profissional experiente, enxergava na obra detalhes que sua nora não havia notado. Um trabalho interessante, concluiu Marta, finalmente, devolvendo o quadro. Dá para perceber que o autor colocou sua alma nisso. Pelo menos a mãe dele havia gostado. No fundo, César temia que Natália fizesse um escândalo por causa de um presente tão peculiar. Ele só esperava que a esposa não percebesse sua mentira. Além disso, menos ainda queria que ela soubesse sobre a pulseira cara que ele havia comprado para a amante. Que bom que todos gostaram, disse César, sentindo-se mais aliviado. Agora vou descansar um pouco, estou exausto da viagem. Ele beijou Natália na bochecha e seguiu para o banheiro. Natália colocou o quadro sobre o aparador na sala de estar e o analisou novamente. Algo nela a incomodava, mas não conseguia identificar exatamente o que. Havia uma sensação estranha, uma espécie de falsidade na pintura. Marta percebeu sua hesitação, aproximou-se e perguntou em voz baixa. Algo te incomoda? Natália deu de ombros.
Não sei, Marta. Parece tudo certo, mas tenho uma sensação estranha. A sogra encarou com atenção, e em um tom tranquilizador, disse: Não se preocupe. César só está cansado da viagem. Ele precisa de um tempo para se recompor. Natália concordou, mas suas dúvidas estavam longe de desaparecer. Algo estava errado, ela podia sentir. Algo havia acontecido durante a viagem, algo que César não lhe contou. Enquanto o marido tomava banho, Marta decidiu conversar com Felipe. Sentou-se ao lado do menino no sofá e o abraçou carinhosamente. Felipe, disse ela suavemente, você gosta de ficar na casa da tia Natália e do tio César? Sim, respondeu o menino animado. Aqui é tudo tão gostoso e divertido. Fico feliz em ouvir isso, sorriu Marta. Você sabe, Felipe, o tio César é uma pessoa muito boa. Ele cuida de você e da tia Natália. Eu sei, concordou Felipe. Ele sempre me traz presentes. Marta o abraçou com mais força, depois se levantou e pegou a pintura novamente, analisando-a com atenção. Felipe, olhe bem para esse quadro, disse, entregando ao menino. Ele segurou a pintura e a observou longamente. O que você vê aqui? Perguntou Marta. Bem, é inverno. Está frio. E tem uma pessoa sozinha, respondeu Felipe. Marta esperou pacientemente por mais alguma observação. O garoto franziu a testa, concentrado, e continuou. Talvez, esperança? Que essa pessoa consiga chegar até a vila e encontrar calor lá dentro. Marta sorriu. Você é muito observador, Felipe. Consegue enxergar o que os outros não veem. Ela voltou a encarar a pintura. Seu olhar parou em um detalhe no canto inferior, uma assinatura rabiscada. Estava escrito, em letras meio apagadas, A.S. Vinícius Santos, murmurou Marta, surpresa. Não podia ser. Lembrou-se dos acontecimentos de tantos anos atrás. Vinícius, seu aluno talentoso, que sonhava em se tornar um grande pintor, costumava assinar suas obras com essas iniciais. Ou talvez, fosse apenas coincidência. Algo lhe dizia que a resposta poderia ser muito chocante. Felipe, você se lembra de como seu pai desenhava? Perguntou Marta. O menino deu de ombros. Eu era muito pequeno, quase não lembro de nada, respondeu. Mas ainda há desenhos dele na sua casa, não? Insistiu Marta. Felipe ficou pensativo. Acho que sim. Tem alguma coisa guardada. E por acaso, também é uma paisagem de inverno, disse ele. Marta ficou imóvel. Um calafrio percorreu sua pele. Tudo se encaixava. A pintura, a assinatura, as lembranças de Felipe. Ela olhou para o menino com compaixão. Ele parecia tão pequeno, tão indefeso, e Marta sentia que precisava ajudá-lo. Felipe, você gostaria que encontrássemos o seu pai? Perguntou a mulher. O menino a encarou com seus grandes olhos cinzentos, cheios de esperança. Eu quero muito. Mas, isso é possível. Marta pegou sua mão com carinho. Na vida, tudo pode acontecer. Eu te prometo que faremos o possível para encontrá-lo. Mas, por enquanto, não conte nada a ninguém, tá bem? Esse será o nosso pequeno segredo. Ela voltou a olhar para o quadro sobre a mesa. A paisagem de inverno, a figura solitária caminhando pela trilha coberta de neve. Marta tinha certeza de que aquela pintura era a chave para desvendar o mistério do desaparecimento de Vinícius. Ele não poderia simplesmente ter sumido sem deixar rastros. Nesse momento, Natália entrou na sala. Pelo seu rosto, ficou claro que ela havia escutado parte da conversa entre a sogra e o menino. O que vocês estão cochichando aí? Perguntou ela com um sorriso. Felipe abaixou os olhos, um pouco envergonhado, mas Marta logo interveio. Nada sério, Natália. Só estávamos lembrando do pai do Felipe. Ele era um bom homem. Ah, sim. Mas como foi que tudo aconteceu? O que aconteceu com o desaparecimento dele? Perguntou Natália com cautela. Ela sabia que esse era um assunto delicado para Marta. Nesse momento, César saiu do banheiro, renovado e descansado. Aproximou-se da esposa e a envolveu em um abraço. E então, minhas queridas, disse ele com um sorriso. Já está tarde. Felipe precisa ir para casa. Marta e Felipe se despediram e foram embora. Agora,
Natália e César estavam sozinhos. César chamou Natália em um tom baixo, olhando diretamente em seus olhos. Acho que você está escondendo algo de mim. O marido franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Eu sinto, insistiu ela. Algo aconteceu durante essa viagem. Você voltou diferente. Ele suspirou pesadamente. Você está imaginando coisas. Tentou abraçá-la, mas Natália se afastou. A noite, que havia começado com expectativa e alegria, estava arruinada. Como se nada tivesse acontecido, César foi para o quarto e ligou a televisão. Logo depois, adormeceu. Natália ficou na cozinha lavando a louça, mas sua mente ainda estava presa à conversa que ouviu entre Marta e Felipe. De repente, o som de uma notificação rompeu o silêncio. Ela se virou, pegou o celular do marido e já ia levá-lo até o quarto quando a tela se acendeu, revelando a prévia de uma mensagem. Natália nunca teve a intenção de bisbilhotar as mensagens do marido, mas quando a tela do celular acendeu, as palavras ali escritas a paralisaram. Foi simplesmente maravilhoso. A pulseira, meu amor. Seu coração disparou. Então era isso. Agora ela sabia exatamente para onde César ia durante todo esse tempo. Um nó se formou em sua garganta. Não havia mais forças para uma discussão. No fundo, já suspeitava da traição, mas até então não tinha provas concretas. Agora, estava tudo ali, claro como o dia. A mensagem seguinte confirmou suas suspeitas de vez. Obrigada pela pulseira, meu amor. E ela, a esposa, ganhava apenas um quadro barato comprado no metrô. Era só isso que merecia? Já era tarde quando Natália terminou de lavar a louça. Ainda tentava processar tudo o que havia descoberto quando o som do telefone a fez sobressaltar. Na tela, apareceu o número do chefe do setor. Seu coração afundou. Gregório raramente ligava sem motivo, e a essa hora, aquilo só podia significar uma coisa: problema. Alô? Disse Natália, em voz baixa. Natália, temos uma emergência. Ela sentiu um arrepio na espinha. O que aconteceu? Você lembra do paciente Roberto? O senhor a quem você aplicou uma injeção ontem? Sim, lembro. Não era dos mais simpáticos. O que houve com ele? Pelo visto, ele desenvolveu um abscesso. E é grave. Chamamos o cirurgião, ele está sendo preparado para uma operação. Natália sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Abscesso. Isso significava que ela havia cometido um erro, que teria infectado o local da aplicação. Mas como? Ela seguiu todos os procedimentos corretamente. Além disso, era uma enfermeira experiente, já trabalhava há anos. Sua própria avó, que havia sido socorrista por quase 30 anos, a ensinou a aplicar injeções muito antes de ela entrar na escola de enfermagem. E agora? Isso não podia ser verdade. Eu não entendo, murmurou Natália, atordoada. Fiz tudo como sempre faço. Desinfetei o local da aplicação. Pois é, procedimentos são procedimentos, mas o fato é que o paciente teve uma complicação séria, respondeu o chefe, com frieza. E aliás, ele está furioso. Pretende formalizar uma reclamação. A voz de Gregório era fria e impessoal. Eu sinto muito, disse Natália, sentindo as lágrimas se acumularem em sua garganta. Não sei como isso aconteceu. Por favor, precisamos esclarecer os fatos. Pedir desculpas não vai resolver nada, respondeu Gregório. Estou te avisando, Natália, isso é um caso sério. Se o paciente formalizar a reclamação, as consequências podem ser muito desagradáveis, tanto para você quanto para a clínica. Eu entendo. Esteja pronta para dar explicações. Aguardo você no meu escritório pela manhã. A ligação foi encerrada. Natália ficou imóvel, segurando o telefone, enquanto as lágrimas corriam por seu rosto. Tudo parecia estar desmoronando. A traição do marido, a complicação do paciente, a ameaça de perder o emprego. Como lidar com tudo isso de uma só vez? Parece até que combinaram, sussurrou ela, exausta. Discutir com César naquele momento era a última coisa que queria. Sem forças, seguiu para o quarto. A manhã amanheceu cinzenta e carregada. Natália acordou com a cabeça pesada e os olhos inchados de tanto chorar. Ao seu lado, César dormia tranquilamente,
alheio a todo o tormento dela. Levantou-se com cuidado para não acordá-lo e foi para a cozinha preparar o café da manhã. 10 minutos depois, César entrou bocejando e se espreguiçando. Bom dia, disse César, animado, dando um beijo rápido em Natália. Ela se afastou instintivamente, sentindo um nó no estômago. Como ele conseguia fingir tão bem? Se ao menos tivesse trazido algo significativo para ela, um presente de verdade, uma joia, talvez. Mas não. De repente, sem conseguir se conter, ela quebrou o silêncio. A pulseira. Seu olhar encontrou o dele, firme, em busca de qualquer sinal de hesitação. Queria ver como ele tentaria se safar daquela situação. Por um instante, César congelou. Então, disfarçou com um sorriso forçado. Que pulseira? Do que você está falando? Perguntou, simulando confusão. Ela manteve o olhar fixo nele por mais alguns segundos, depois desviou, voltando-se para a janela. Nada, esquece. Respondeu friamente. Mais uma vez, Natália decidiu não fazer um escândalo. Pelo menos não agora, não antes da conversa com seu chefe. Hoje era para ser meu dia de folga, disse ela, mas preciso ir à clínica. Um paciente fez uma reclamação. Parece que houve uma complicação. Em todos esses anos de trabalho, é a primeira vez que algo assim acontece comigo. E daí? Que resolvam sem você, disse César, surpreso com a preocupação dela. Não é assim tão simples, respondeu Natália, sem paciência. Sem esperar qualquer resposta, foi até o quarto para se trocar. Pouco depois, saiu de casa e caminhou até o ponto de ônibus. Sentia um vazio dentro de si. Queria desaparecer, se esconder de tudo. Mas sabia que não podia se dar esse luxo. O ônibus estava lotado, e ela mal conseguiu se espremer até a janela. Enquanto olhava para a cidade passando ao seu lado, tudo parecia sombrio. Os prédios cinzentos, os rostos abatidos dos pedestres, o mundo inteiro refletia o seu humor. De repente, seu olhar se fixou em algo familiar. Aquela silhueta, aquele jeito de andar, a bolsa atravessada no ombro. Não havia dúvidas. Natália reconheceu imediatamente. Foi ela quem deu aquela bolsa de presente à sogra no Dia Internacional da Mulher. Não podia estar enganada. Era mesmo Marta. Ela caminhava apressada pelo calçamento, em direção à passagem subterrânea. Natália franziu a testa. O que Marta estava fazendo ali? Ela pegou o celular e digitou uma mensagem rápida, mas a sogra não respondeu. Um pressentimento ruim tomou conta dela. Algo claramente estava errado. Mas agora não havia tempo para se aprofundar nisso. Primeiro, precisava resolver a questão no trabalho. Depois, poderia pensar no resto. Desde o início, Natália não simpatizava com Roberto Nogueira. Diferente dos outros pacientes, que aparentavam fragilidade e cansaço pelas doenças, ele parecia deslocado naquele ambiente. Era um empresário bem-sucedido, e sua presença chamava atenção. O terno caro, o relógio luxuoso e o smartphone de última geração destoavam completamente do clima da enfermaria. Parecia saudável demais para estar ali. Com anos de experiência, Natália logo percebeu que havia algo estranho. O comportamento de Roberto, suas queixas, tudo nele despertava uma sensação incômoda. Suas reclamações eram vagas e contraditórias. Ora dizia sofrer de dores de cabeça insuportáveis, ora mencionava espasmos abdominais ou falta de ar repentina. Pela gravidade dos sintomas, deveria estar em péssimo estado. Mas, olhando para ele, não parecia doente. O paciente estava saudável. Pelo menos, do ponto de vista de Natália. Ela não era médica, mas, com sua experiência, entendia das coisas tão bem quanto alguns especialistas. Havia algo estranho naquela situação. Desde o primeiro dia, Roberto Nogueira não simpatizava com ela. Parecia desconfortável com sua presença, como se sentisse que ela representava uma ameaça. Sempre que possível, tentava se manter afastado da atenta enfermeira. Mas no setor de terapia, não havia meio termo. Ou você estava ali para se tratar, ou recebia alta. Sentada no ônibus lotado, espremida entre os passageiros, Natália tentava ignorar o desconforto da viagem quando, de repente, uma lembrança lhe veio à mente. Algo que aconteceu na semana anterior. Na época, não parecia tão importante,
Mas agora tudo parecia ganhar um novo significado. Ela estava sentada à sua mesa na sala de enfermagem, folheando prontuários, tentando encontrar alguma pista, alguma explicação para o que parecia inexplicável. As palavras de um médico ecoaram em sua cabeça. Certa vez, ele lhe disse: pessoas completamente saudáveis não existem. Existem apenas aquelas que foram mal examinadas. E de fato, se analisassem o histórico médico de qualquer um, sempre encontrariam algo que exigisse atenção. Natália, por que está tão pensativa? Perguntou uma jovem enfermeira ao entrar com os exames mais recentes. Aconteceu alguma coisa? Estava aqui pensando no nosso novo paciente, o Roberto, respondeu Natália. Esse caso é estranho. Ele reclama de tudo ao mesmo tempo, mas os exames estão perfeitos. Como se estivesse fingindo. Parece que sim. Ah, qual é? E por que ele faria isso? Questionou Catarina, surpresa. Quem sabe? Talvez só queira uma folga do trabalho. Ou pode ser outra coisa. Pode acontecer qualquer coisa, mas algo me diz que tem algo errado nessa história. A cada dia, Natália se convencia mais de que estava certa. Roberto continuava a se queixar de sua saúde, alegando que tinha uma péssima herança genética. Dizia que tanto o pai quanto o avô sofriam dos mesmos problemas. Além disso, contava histórias sobre uma suposta maldição lançada sobre sua família por uma cartomante. As histórias eram vagas, quase desconexas, como se ele tentasse convencer os outros de que estava doente, mesmo que, no fundo, nem ele próprio acreditasse nisso. Natália, você não vai acreditar, disse Catarina, entrando apressada. O Roberto hoje me disse que... O quê? O que ele falou? E o que foi desta vez? Perguntou Natália com ironia. Que ele é um escolhido, destinado a entregar a alma a Deus bem no meio da minha troca de plantão. Respondeu Catarina, fazendo uma careta divertida. Disse que teve um sonho em que o avô apareceu para avisá-lo de sua morte iminente. Mas isso é um absurdo. Ele ainda vai enterrar todos nós. Zombou Catarina. Sim, é engraçado, concordou Natália. Mas, para ser sincera, não estou achando tanta graça. Acho que deveríamos falar com o médico responsável. Talvez ele possa esclarecer algo. Agora, relembrando esse momento enquanto estava sentada no ônibus abafado, Natália se surpreendia com sua própria ingenuidade. Naquele dia, no consultório do médico, reinava a habitual atmosfera de concentração. O doutor estava mergulhado na análise dos prontuários quando ela entrou. Doutor Ivan, me desculpe, mas tenho algumas dúvidas sobre o estado de saúde de Roberto Nogueira, começou Natália, expondo suas preocupações. O médico ergueu as sobrancelhas, surpreso. Você acha que ele está fingindo? Eu não sei. Mas o senhor não acha que há algo estranho nisso tudo? Os sintomas, as histórias sobre hereditariedade e maldição, tudo parece um tanto forçado. O médico franziu a testa, pensativo. Natália era conhecida como uma enfermeira atenta e meticulosa, alguém em quem se podia confiar. Certo, disse o Dr. Ivan depois de uma breve pausa. Vou falar com ele pessoalmente. Talvez consiga entender o que realmente está acontecendo. A conversa com Roberto Nogueira foi estranha. Ele continuava a reclamar de dores e mal-estar com tanta convicção que, por um instante, até o médico hesitou em seus próprios questionamentos. Doutor, eu entendo que meus exames estão normais, disse Roberto, fitando o médico diretamente nos olhos. Mas eu sinto que estou morrendo. Não consigo mais viver assim. Por favor, me ajude. Roberto, eu gostaria de ajudar, mas não vejo nenhum motivo concreto para preocupação. Seus exames são perfeitos. Talvez fosse bom procurar um psicólogo. Pode ser que seus sintomas estejam ligados a estresse ou exaustão emocional. Psicólogo. Reagiu Roberto, indignado. Doutor, eu não sou louco. Eu preciso de tratamento, não de conversa fiada com alguém qualquer. Após essa conversa, o Dr. Ivan ficou completamente confuso. Por um lado, sua experiência e os dados médicos deixavam claro que o paciente estava saudável. Mas, por outro, o sofrimento e o desespero no olhar de Roberto pareciam genuínos. Não dava simplesmente para ignorá-los. No entanto, Natália não desistiu. Dias antes do problema com a injeção, ela voltou ao consultório do médico com novos argumentos. Doutor,
Eu realmente acho que há algo errado com esse paciente. Como assim? Perguntou o Dr. Ivan, erguendo o olhar dos papéis. São pequenos detalhes que, à primeira vista, podem passar despercebidos. Ele sempre pede um tipo específico de analgésico, importado e muito caro, mesmo havendo alternativas mais baratas e igualmente eficazes. Mas ele se recusa a aceitá-las. O médico franziu a testa, refletindo. Além disso, continuou Natália, abaixando um pouco o tom de voz, já percebeu como ele sempre se afasta para falar ao telefone? Ele nunca atende perto do posto de enfermagem, fala baixo, está sempre olhando para os lados, como se tivesse medo de que alguém o ouvisse. Dr. Ivan a ouvia com atenção, concordando. Estava começando a pensar que Natália poderia estar certa. E tem mais uma coisa, acrescentou ela. Hoje, eu vi quando ele tirou um pequeno frasco do bolso e tomou alguma coisa. Quando perguntei o que era, ele ficou vermelho e disse que eram vitaminas. O médico franziu a testa. Isso já está estranho demais, murmurou. Tomando uma decisão, ele disse com firmeza. Vou investigar isso. Precisamos agir. No entanto, Ivan nunca teve a chance de levar sua investigação adiante. No dia seguinte, foi enviado para uma conferência médica do outro lado do país. Coincidência ou não, era difícil dizer. O que se sabia era que Natália acabaria envolvida em uma situação extremamente desagradável, mais uma vez, envolvendo Roberto Nogueira. Parecia um verdadeiro presságio. Assim que desceu do ônibus, respirou fundo e apressou o passo em direção à clínica, onde o chefe já a esperava. Ao entrar no escritório de Gregório Vitorino, parou hesitante, sem coragem de se sentar. O respeitável Dr. Gregório Vitorino estava sentado à mesa, com a expressão fechada. Finalmente chegou, disse ele com um tom severo. Já estava começando a pensar que tinha fugido. Fez uma pausa e depois completou. Brincadeira. Não tenho intenção de fugir de ninguém, respondeu Natália, tentando manter a calma. Então me explique o que aconteceu com o paciente, perguntou Gregório, direto ao ponto. Por que ele está insatisfeito com o seu trabalho? O que houve entre vocês? Parece que vivem como cão e gato. Natália respirou fundo e contou tudo exatamente como aconteceu. Ainda assim, não admitiu erro algum, por mais que o chefe insistisse nessa ideia. Gregório estava convencido de que Natália havia sido descuidada e deixado passar uma pequena hematoma no local da injeção. Eu não entendo qual é a minha culpa, afirmou ela com firmeza. E para ser sincera, acho que Roberto está mentindo. Mais do que isso, acho que ele é um golpista. Gregório ficou em silêncio por alguns segundos, analisando com um olhar penetrante. Por fim, disse. Eu aprecio sua honestidade, Natália. Fez uma pausa antes de continuar. Mas isso não muda o fato de que foi você quem cometeu um erro grave. A voz de Gregório era firme. O paciente está decidido a levar o caso adiante. Ele quer entrar com um processo contra o hospital. E eu não preciso desse tipo de problema. Eu entendo, respondeu Natália em um tom baixo, arrependendo-se profundamente de ter tentado investigar Roberto e expô-lo. Não vou te demitir, continuou Gregório. Você é uma enfermeira competente e dedicada, mas sou obrigado a te dar uma advertência formal e te afastar do trabalho temporariamente. O prazo será definido depois. Natália concordou com um leve aceno de cabeça. Esperava algo pior. E mais uma coisa, acrescentou Gregório. Roberto quer se encontrar com você pessoalmente e ouvir um pedido de desculpas. Ele fez uma pausa antes de finalizar com firmeza. Estou te avisando, se você recusar, estará demitida. Isso não é uma escolha. Natália sentiu um aperto no peito, mas permaneceu em silêncio. Ah, e sobre o abscesso, continuou o chefe. O diagnóstico foi precipitado. A suposta inflamação desapareceu por conta própria. Parece que você deu sorte, Natália. Ela baixou os olhos, sentindo-se impotente. Não havia saída. Na visão da administração, ela deveria simplesmente se desculpar com Roberto e tentar amenizar uma culpa que nem sequer existia. Claro, poderia se recusar, insistir que estava certa. Mas sabia bem como isso terminaria. Gregório não hesitaria em demiti-la. E conseguir outro emprego naquela situação seria praticamente impossível. Assim, engoliu seu orgulho e aceitou a condição. A reunião com o paciente foi dolorosa.
Roberto Nogueira estava furioso e ofendido. De braços cruzados e com a expressão carregada, ele gritava com Natália, acusando-a de negligência e falta de profissionalismo. Ela permaneceu em silêncio, ouvindo tudo sem interrompê-lo. Quando, finalmente, ele terminou sua explosão de raiva, Natália disse em voz baixa: "Peço desculpas. Cometi um erro e lamento sinceramente o que aconteceu. Prometo que farei o possível para corrigir isso." Roberto a observou com desconfiança, mas sua postura se suavizou um pouco. "Muito bem", resmungou. "Lembre-se da minha generosidade. Não vou processar esse seu hospitalzinho. Mas, pelo menos, as auditorias e investigações já serviram para alguma coisa." Ele inclinou-se levemente para a frente, estreitando os olhos. "Eu estou doente e ponto final. Espero que esse seu médico tenha entendido isso de uma vez por todas." Natália mordeu o lábio com força e concordou com o aceno, mesmo que, no fundo, tivesse vontade de dar um tapa na cara daquele homem arrogante. Ele mentia descaradamente, e nem sequer corava. Se ao menos soubesse o que ele realmente estava tramando. "Pronto, já pode ir. O que está esperando?" resmungou Roberto. "Espero que seja mais cuidadosa no seu trabalho daqui para frente." Natália suspirou aliviada e saiu da enfermaria o mais rápido possível. No corredor, algumas colegas já a esperavam. "E então? Como foi?" Natália contou sobre o encontro com Roberto e explicou que Gregório Vitorino havia lhe dado uma advertência formal e afastado do trabalho por uma semana. Natália foi afastada do trabalho por uma semana, um recesso forçado. Apesar de tudo, seu humor melhorou um pouco. Seria maravilhoso expor aquele canalha publicamente e provar sua mentira, mas parecia que isso não estava em seu destino. Nesse momento, seu celular tocou no bolso. Ela olhou rapidamente para a tela e ficou surpresa ao ver o nome da sogra. "Alô, Marta", murmurou, sentindo um aperto no peito. Aconteceu alguma coisa. Do outro lado da linha, ouviu soluços e uma respiração entrecortada. A voz da sogra tremia de nervosismo. "Natália, minha querida", disse Marta, chorando. "Preciso da sua ajuda, agora." "O que houve? O que aconteceu?" perguntou Natália, alarmada. "Eu estou na passagem subterrânea", respondeu Marta, "a mesma onde César comprou aquele quadro ontem." Houve uma pausa, e então, num tom emocionado, ela disse: "Eu o encontrei." "Encontrou quem?" Natália não entendeu de imediato. "O Vinícius", exclamou Marta. "O pai do Felipe. Ele está vivo. Mas ele não se lembra de nada." Natália sentiu um arrepio percorrer seu corpo. "O que quer dizer com isso?" "Ele está em uma cadeira de rodas. Tentaram roubá-lo. Por favor, venha rápido." Natália ficou paralisada. "Vinícius, vivo? Depois de tantos anos?" Natália sentiu uma mistura de esperança e desespero tomar conta de seu peito. E como se não bastasse, agora sua sogra também estava em perigo. "Estou a caminho", respondeu rapidamente antes de desligar o telefone. Ela correu até a passagem subterrânea. Assim que entrou, foi recebida pelo cheiro de umidade e fumaça de cigarro. O fraco brilho das lâmpadas piscando iluminava parcialmente o local, revelando paredes sujas, cobertas de grafites e cartazes rasgados. Ao longo do caminho, mendigos sentavam-se encostados nas paredes, pedindo esmolas. O próprio ar parecia carregado de desespero e desamparo. Natália olhou ao redor, tentando encontrar Marta. No canto mais afastado da passagem, perto da parede, viu um pequeno grupo de pessoas. No centro, sentado em uma cadeira de rodas, estava um homem. Ao lado dele, Marta se inclinava preocupada. 2 homens de aparência suspeita circulavam ao redor deles. Natália se lançou em direção ao grupo, empurrando-se entre as pessoas. "Deixem-nos em paz", gritou, correndo até a sogra. Um dos desconhecidos virou-se para ela com um sorriso debochado. "E você, o que quer aqui?" perguntou com desprezo. "Volte pelo mesmo caminho antes que seja tarde." Natália sentiu o sangue ferver. "Eu disse para deixarem eles em paz." O outro homem, mais corpulento, deu um passo à frente, abrindo um sorriso ameaçador. "Não te aconselho a se meter nisso. Somos gente séria. Todo mundo aqui nos conhece."
Marta segurou a mão de Natália com força. Natália, querida, precisamos sair daqui. Sussurrou Marta. Não se preocupe. Respondeu Natália, encarando os agressores. Eu não vou deixá-los sozinhos. Um dos homens riu e puxou um canivete do bolso. Então vai ser assim? Depois não diga que não foi avisada. O coração de Natália disparou, mas ela não hesitou. A adrenalina percorreu seu corpo, aguçando seus sentidos. Sabia que não poderia vencê-los pela força, mas naquele instante tinha uma pequena chance. Num movimento rápido, arrancou o próprio cachecol e o lançou no rosto do homem com a faca. Ele instintivamente ergueu as mãos para se livrar do tecido. Aproveitando a distração, Natália desferiu um chute violento no outro agressor, atingindo-o entre as pernas. O homem se dobrou ao meio, soltando um gemido de dor antes de desabar no chão. O primeiro conseguiu se livrar do cachecol e avançou novamente. Natália tentou desviar, mas sentiu uma dor aguda no braço. Um corte fino se abriu na pele, e o sangue começou a escorrer. Marta gritou de medo. Até aquele momento, o homem na cadeira de rodas observava a cena sem reagir. Mas, ao ver o sangue de Natália pingar no chão, seu olhar mudou. De repente, Vinícius se inclinou, pegou um tijolo que estava caído próximo a ele e o lançou com força contra o agressor. O impacto atingiu o peito do homem, que cambaleou para trás. O outro, ainda se contorcendo de dor, tentava se erguer. O caos se instalou na passagem subterrânea. O silêncio tomou conta do lugar. Os moradores de rua, que até então observavam a briga com indiferença, agora encaravam Natália com receio. Ela se aproximou de Marta e a envolveu em um abraço. Está tudo bem, Marta. Disse com firmeza. Ninguém mais vai tocar em você. Meia hora depois, os três estavam sentados na pequena sala do apartamento de Marta. Natália limpou o corte no braço com água oxigenada e fez um curativo rápido. Enquanto isso, Marta preparou uma xícara de chá quente para Vinícius, que continuava sentado na cadeira de rodas, olhando fixamente para um ponto no nada, sem reagir a nada ao seu redor. Meu Deus! O que fizeram com ele? Murmurou Marta, consternada. Natália se sentou ao lado da sogra e perguntou. Como a senhora o reconheceu? Marta suspirou antes de responder. Eu o vi na passagem subterrânea. Ele estava na cadeira de rodas, desenhando. Os mesmos tipos de pinturas que fazia quando participou do concurso da escola. E a assinatura, AS. Natália arregalou os olhos. Ele sempre assinava assim? Sempre. Desde pequeno. Na hora, eu soube que era ele. Natália engoliu em seco antes de perguntar, num sussurro. E o que aconteceu com ele? Eu não sei ao certo, respondeu Marta. Ele não se lembra de nada. Só desenha. Ela fez uma pausa, olhando para Vinícius com tristeza. Os moradores de rua disseram que o encontraram perto da estação de trem. Ele estava machucado, espancado, sem memória. Natália sentiu um arrepio. E eles o estavam explorando? Marta concordou com um aceno de cabeça. Sim. Eles se aproveitaram do talento dele. O forçavam a desenhar enquanto vendiam suas pinturas. Natália olhou para Vinícius novamente. Quantos anos ele passou vivendo assim, sem saber quem era? Natália olhou para Vinícius. Ele parecia tão indefeso, e seus olhos estavam tomados por um vazio profundo. Nós precisamos ajudá-lo, disse ela com firmeza. Eu também quero isso, respondeu Marta. Mas ainda não sei como. Natália suspirou, lembrando-se dos problemas no trabalho. Daremos um jeito. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ouviram uma batida na porta. Marta foi atender, e ao abrir, encontrou Felipe parado ali. Oi, disse o menino, hesitante. Eu estava preocupado. Onde vocês estavam? Procurei em todo lugar. Hoje tínhamos aula extra, lembra? Ele entrou na sala, e de repente, paralisou. Seus olhos se arregalaram de espanto. Papai? Sussurrou, olhando para Vinícius. É você, papai. Vinícius estremeceu e ergueu lentamente a cabeça. Seu olhar encontrou o do menino como se tentasse se lembrar de algo. Uma faísca brilhou em seus olhos. O que disse, garotinho? Perguntou, com a voz rouca. Sou eu, papai. Repetiu Felipe,
com um fio de esperança na voz. Vinícius passou a mão pela cabeça, confuso. Eu não me lembro de nada. Os olhos de Felipe se encheram de lágrimas. Sem hesitar, correu até o pai e o abraçou com toda a força. Não tem problema, disse ele entre soluços. Nós vamos lembrar juntos. Eu, você, a tia Natália e a avó Marta. Natália e Marta se entreolharam, sentindo um aperto no peito. A esperança havia renascido. Marta e Natália observavam a cena com os olhos marejados. Naquele momento, sentiram que havia esperança. Talvez Vinícius ainda pudesse recuperar sua vida. Natália, minha querida, obrigada, disse Marta, emocionada, quando a nora começou a se preparar para ir embora. Você nos salvou, e também salvou Vinícius. Ela fez um gesto discreto na direção do homem, que agora estava sentado à mesa, concentrado em desenhar. Não precisa agradecer, mas eu realmente preciso ir, respondeu Natália, tentando manter a calma. César já deve estar preocupado. Ela evitou encarar a sogra. Não queria falar sobre o que havia descoberto na noite anterior. Está bem, querida. Cuide-se, disse Marta, abraçando-a antes de deixá-la ir. Natália saiu do apartamento com o coração pesado. Por um lado, estava feliz por Vinícius ter sido encontrado. Mas, por outro, a dor da traição de César a consumia por dentro. A mensagem no celular dele não deixava dúvidas. Durante todo o caminho de volta, sua mente girava em torno do que havia acontecido. Quem era a mulher por trás daquela mensagem? Quando finalmente chegou em casa, tirou as chaves da bolsa e abriu a porta. No instante em que entrou, paralisou. Era como se uma corrente elétrica tivesse percorrido seu corpo. Da cozinha, vinham vozes abafadas. Reconheceu a primeira de imediato. César. Mas a segunda. Uma voz feminina. Desconhecida. Seu coração disparou. Está tudo pronto. Amanhã de manhã pegamos o voo. Disse a voz feminina. Ótimo. O mais importante é que Saulo não suspeite de nada. Respondeu César. Natália sentiu um arrepio subir pela espinha. Acha que eu me passei por executivo à toa? Continuou ele, rindo. Que continue achando que eu estava assinando contratos importantes. Coitado, fica lá sentado no escritório enquanto eu viajo pelo país. Não se preocupe, respondeu a mulher, em um tom cheio de falsa doçura. Ele vai pensar que você só resolveu tirar um tempo para descansar depois da viagem. Natália ouviu uma risada feminina. Havia algo cruel naquele riso. E o dinheiro? Perguntou César. Está tudo no lugar. Saulo nem vai perceber o que aconteceu. Antes que ele possa reagir, já estaremos aproveitando o sol longe daqui. As pernas de Natália fraquejaram. Ela se apoiou na parede, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. César estava planejando fugir com a amante. E ainda por cima estava enganando o próprio sócio. Foi nesse momento que Natália reconheceu aquela voz suave, quase sedutora. Era Irene, a secretária de César. Jovem, bonita e muito esperta. Natália nunca simpatizou com ela, mas jamais imaginou que a mulher fosse capaz de algo assim. E a Natália? Perguntou Irene, rindo. Acha que ela suspeita de alguma coisa? Ela mencionou alguma coisa sobre uma pulseira, mas não sei se desconfia de verdade. Respondeu César. Tolinha. Irene soltou um riso debochado. Ela tem uma visão muito boa de você. Nunca acreditaria que é capaz disso. Natália cerrou os punhos. Eu acreditei. Mas não mais. Se algo acontecer com você, ela vai procurar, fazer escândalo. Mas depois vai se conformar e esquecer. Espero que sim. Não quero que ela descubra nada. Murmurou César. Nem minha mãe. Houve uma pausa. E afinal, ela nem é minha mãe de verdade. Eu mesmo achei os documentos na gaveta quando estava no último ano da escola. Ela achava que eu era um idiota que nunca descobriria a verdade. Ah, claro. Agora você está preocupado com os sentimentos dela? Zombou Irene. E isso vindo de alguém que está prestes a fugir com tanto dinheiro. A voz dela soou mais alta. Fale mais baixo. César sibilou, irritado. E daí? Irene riu de novo, sem se importar. Natália não conseguia mais ouvir aquilo. A raiva,
A dor e o desespero se misturaram dentro dela. Seu corpo tremia. Sem hesitar, avançou até a cozinha e escancarou a porta. César e Irene se sobressaltaram ao mesmo tempo, girando lentamente para encará-la. O rosto do marido estava pálido de horror. Irene, por outro lado, lançou-lhe um olhar de desprezo. Ora, vejam só, a esposa boazinha resolveu aparecer. Zombou, com um sorriso maldoso. Natália encarou César, o homem em quem confiou, com quem planejava passar a vida inteira. Mas, agora, diante dela, não via mais seu marido. Via um mentiroso, um traidor, um homem pequeno e desprezível. César pigarreou e tentou forçar um sorriso. Natália, o que está acontecendo? Não se faça de inocente. Respondeu ela, sua voz firme, embora por dentro tudo estivesse em chamas. Eu ouvi tudo. César abriu a boca para dizer algo, mas Natália não lhe deu chance. Natália não o deixou terminar. Cale-se. Sua voz saiu firme, cortante. E não ouse mais mentir para mim. Eu sei de tudo. Ela respirou fundo e continuou. Você vai fugir com ela, roubar o dinheiro do próprio sócio e abandonar todos que confiaram em você. César baixou a cabeça, sem tentar se justificar. Ele sabia que estava acabado. Irene bufou com desprezo. E por que tanto escândalo? Disse, com um sorriso cínico. Seu marido apenas percebeu que você não está à altura dele. Ele merece mais. Por isso me escolheu. Ela ergueu o pulso, exibindo a joia brilhante. Por isso ele me dá pulseiras caras, enquanto para você sobra um quadro barato comprado de mendigos. Natália se virou lentamente para Irene, encarando-a com desprezo. Você é um parasita. Só sabe destruir a vida dos outros. A amante riu, mas Natália continuou. E sabe de uma coisa? Ele também vai te abandonar. Assim que encontrar alguém melhor. O sorriso de Irene sumiu na mesma hora. Não ouse falar assim comigo, gritou, avançando para dar um tapa em Natália. Mas Natália foi mais rápida. Agarrou o pulso da mulher no ar, segurando-a com firmeza. Não me toque, sua nojenta. Em um movimento brusco, empurrou Irene para trás. Saiam os dois daqui. Agora! O silêncio tomou conta da cozinha. César e Irene hesitaram por um momento, mas logo saíram. A porta se fechou atrás deles. E então, Natália desmoronou. As lágrimas finalmente vieram. Traição. Engano. No trabalho. No casamento. Ela pegou um lenço, secou o rosto e respirou fundo. Precisava reagir. Caminhou até o banheiro, lavou o rosto com água fria e se encarou no espelho. A mulher que a olhava de volta estava pálida, abatida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Isso não pode continuar assim. Sussurrou para si mesma. Era a hora de agir. Pegou o telefone, digitou um número e esperou. Após alguns toques, Saulo atendeu. Natália? Aconteceu alguma coisa. O César não atende o celular. Ela respirou fundo antes de responder. Natália começou a contar tudo o que descobriu. Saulo ouviu em silêncio, mas ela sentia a fúria crescendo do outro lado da linha. Quando terminou, fez uma pausa e respirou fundo. Eu sei que é difícil acreditar, mas é verdade. Disse ela. Eles vão fugir amanhã de manhã. Não vão. A voz de Saulo saiu carregada de raiva. Vou chamar a polícia. Eles vão pagar por tudo o que fizeram. Por favor, tome cuidado. Alertou Natália. Nesse estado, eles podem ser perigosos. Não se preocupe, eu sei lidar com isso. Ele fez uma pausa, e em um tom mais contido, acrescentou. Obrigado, Natália. Você me abriu os olhos. Quando a ligação terminou, Natália sentiu um alívio momentâneo. Ela havia feito tudo o que podia. Agora, o destino de César e Irene estava nas mãos de Saulo e da justiça. Mas permanecer em casa sozinha era insuportável. Sem pensar muito, pegou o casaco e voltou ao apartamento de Marta. Assim que entrou, seu olhar recaiu sobre Vinícius. Ele continuava curvado sobre a mesa, desenhando, completamente alheio ao mundo ao redor. Natália sentiu um calor no peito. Talvez, em meio a todo aquele caos, ainda houvesse um fio de esperança. Natália, você está bem? Perguntou Marta,
preocupada. Parece tão abatida. Ela tentou sorrir. Estou bem, só um pouco cansada. Marta a observou atentamente. Não minta para mim. Disse, num tom suave. Se aconteceu alguma coisa, pode me contar. Natália hesitou. Mas esconder a verdade já não fazia mais sentido. Natália contou tudo à sogra, sobre a mensagem da amante e a conversa na cozinha. Marta ouviu em silêncio, com os olhos cheios de dor. César, César, murmurou, balançando a cabeça. Como pude me enganar tanto com ele? Ela suspirou, perdida em lembranças. Os médicos me disseram que, depois do meu primeiro aborto espontâneo, eu nunca mais poderia ter filhos. Então, fui direto ao orfanato. A voz dela ficou trêmula. Quando vi César pela primeira vez, me apaixonei imediatamente. Era tão pequeno, aqueles olhinhos grandes e inocentes. Natália abaixou o olhar. César sempre soube fingir bem. Murmurou. Marta respirou fundo e, após um momento de silêncio, perguntou. E agora? O que você pretende fazer? Ainda não sei. Preciso de tempo para pensar. Marta segurou sua mão com carinho. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Esta casa também é sua. Natália sentiu um aperto no peito e abraçou a sogra. Obrigada. Você sempre esteve ao meu lado. Mais tarde, quando Felipe já dormia, Vinícius aproximou-se de Natália. Na penumbra do apartamento, ele segurava uma folha de papel. É para você, disse, estendendo o desenho. Natália pegou o papel com cuidado e prendeu a respiração. Era um retrato dela. Desenhado a lápis, o traço suave e detalhado mostrava uma mulher de expressão doce, mas com um olhar triste. Ela se reconheceu imediatamente. Obrigada. É lindo, murmurou, com a voz embargada, lutando para segurar as lágrimas. Vinícius sorriu levemente. Você é uma pessoa boa, murmurou. Uma pena que eu não me lembre de nada. Ele afastou a cadeira de rodas para o lado. Natália olhou nos olhos dele e viu ali tanta dor, tanta angústia. Aproximou-se, colocou as mãos em seus ombros e disse com firmeza. Vai ficar tudo bem. Nós vamos te ajudar. Ela apertou seus ombros levemente. E sua memória vai voltar, pode ter certeza. Vinícius se inclinou contra ela, como uma criança buscando conforto. Naquele instante, Natália sentiu algo novo. Ela não estava sozinha. Havia pessoas que precisavam dela, que confiavam nela. E isso lhe dava forças. Os dias seguintes foram uma correria. Saulo denunciou César à polícia, e ele e Irene foram presos no aeroporto antes que conseguissem fugir. A investigação começou. Natália tentou se manter afastada de toda a confusão, mas foi chamada para depor diversas vezes. Foi difícil. Ela se sentia esgotada, decepcionada. Mas não podia se permitir fraquejar. Não por si mesma, não por Marta, não por Felipe, e muito menos por Vinícius. Certa noite, sentada à mesa da cozinha, Natália tomou uma decisão. Vou me divorciar. Marta, que mexia o chá, não demonstrou surpresa. Eu já imaginava. Ela colocou a xícara na mesa e olhou para Natália com carinho. Você está fazendo a coisa certa, minha querida. Fez uma pausa antes de continuar. Não se pode viver ao lado de alguém que traiu você e todos à sua volta. Não se culpe pelo passado. Você tem um futuro inteiro pela frente. Natália sorriu, sentindo um calor reconfortante no peito. Estava fazendo a escolha certa. Estava deixando César para trás, mas não abandonando aqueles que realmente precisavam dela. Ela não estava recomeçando do zero. Estava começando uma nova vida. Naquela nova vida, haveria espaço para amizade, e talvez até para o amor. Algumas semanas se passaram. A investigação contra César e Irene foi concluída. Ambos foram condenados por fraude e desvio de dinheiro. Natália conseguiu o divórcio na justiça. Ela venceu. Seguiu com sua vida, continuando a trabalhar como enfermeira. Seu profissionalismo e bondade permaneciam reconhecidos por todos. Marta esteve ao seu lado durante todo o tempo e se tornou uma presença constante em sua vida. Felipe, com o tempo, se apegou ainda mais a ela e à avó. E Natália também se afeiçoou profundamente ao menino. Enquanto isso, Vinícius começava a se recuperar.
A terapia o ajudava a reconstruir suas memórias. E para surpresa dos médicos, a cadeira de rodas não era mais necessária. Os exames revelaram que as lesões não eram tão graves quanto pareceram no início. Os hematomas desapareceram, e sua coluna estava se recuperando. Pouco a pouco, apoiando-se em uma bengala, Vinícius voltava a andar, e a se lembrar de sua vida antes da tragédia. Lembrava-se de seu amor pelo desenho, e das pessoas que mais importavam para ele. Aos poucos, o passado voltava a fazer sentido. As lembranças vieram como uma enxurrada. Vinícius recordou-se de tudo: o ataque, a surra que levou por se recusar a cooperar. A intensidade da lembrança o abalou profundamente. Ele chorou. Natália e Marta estavam ao seu lado, compartilhando tanto a dor quanto o alívio daquela descoberta. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando Vinícius finalmente conseguiu juntar todas as peças, ele se lembrou do nome do homem que havia planejado seu ataque. E não era um desconhecido. O responsável era Roberto Nogueira. O mesmo Roberto que fingia ser um paciente na clínica. A verdade veio à tona durante as investigações. Roberto já monitorava Vinícius há muito tempo. Seu plano era usá-lo para falsificar obras de arte e vendê-las como originais de mestres renomados. Mas Vinícius percebeu as intenções do golpista e rompeu qualquer tipo de acordo. E pagou caro por isso. Os capangas de Roberto o espancaram brutalmente, deixando-o sem memória e à mercê da própria sorte. E dentro do hospital, Roberto tramava um golpe ainda mais audacioso. A polícia descobriu que ele havia feito um seguro milionário, no qual a beneficiária era sua jovem esposa. Ele estava fingindo estar doente para forçar um agravamento de seu estado, e assim, tentar acelerar o recebimento da indenização. Natália balançou a cabeça, perplexa. Então era isso. Ela suspirou. O que se esconde por trás dessa fachada de luxo e poder? Observou Marta e Vinícius, que agora finalmente tinham um futuro pela frente. Parece inacreditável. Mas, finalmente, tudo estava se encaixando. A história de Roberto Nogueira teve um desfecho inevitável. Seu golpe foi exposto, o seguro foi anulado e ele se tornou o principal acusado em um grande escândalo de fraudes envolvendo o mercado de antiguidades e seguradoras. Para Natália, isso foi uma confirmação de sua intuição e profissionalismo. Ela nunca havia se enganado sobre ele. Por trás de exames impecáveis, havia uma pessoa real, cheia de segredos, medos e intenções obscuras. Algumas semanas depois, Vinícius conseguiu formalizar a guarda de Felipe. Agora um homem livre, decidiu seguir seu coração e aceitou um emprego como professor de artes na escola onde, até pouco tempo atrás, Marta trabalhava antes de se aposentar. E ao lado de Felipe e das pessoas que realmente importavam, ele finalmente encontrou seu lugar no mundo. Assim como Natália. A vida seguia em frente. E, para todos eles, era apenas o começo de uma nova história. Os meses passaram, trazendo mudanças e novos caminhos para todos. Natália seguiu com sua vida, fortalecida por tudo que viveu. O divórcio ficou para trás, e ela se dedicou ao trabalho e às pessoas que realmente importavam. Marta passou a morar perto dela, e Felipe crescia cercado de carinho e proteção. Vinícius, por sua vez, se reencontrou consigo mesmo. Sua memória havia voltado completamente, e com ela, a certeza de que queria ao seu lado as pessoas que realmente importavam. A princípio, ele e Natália evitavam falar sobre o que sentiam. Talvez fosse cedo demais. Mas os olhares trocados, as conversas longas e as pequenas gentilezas diziam tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Foi numa tarde tranquila, enquanto caminhavam pelo parque com Felipe, que Vinícius segurou a mão dela. Eu passei anos perdido, mas o que realmente importa sempre esteve aqui. Natália sorriu e apertou sua mão de volta. Então fique. Ele não respondeu. Apenas a puxou para um abraço, selando ali o começo de algo novo. Os anos passaram. Felipe cresceu cercado por amor, tendo a família que sempre sonhou. Marta continuou sendo um pilar em suas vidas, orgulhosa de tudo que construíram juntos. E Natália e Vinícius, depois de tanto tempo separados pelo destino, encontraram um no outro um novo começo. Afinal, o amor nem sempre chega da forma que esperamos. Mas, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir.
Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.